Que Deus ilumine a sua vida. Daqui a pouco nós vamos entrar em oração. Eu já te convido para orar. Você está precisando agora de uma solução, de uma saída. Você está angustiado, você não tem dormido à noite, você tem, vivido dias difíceis na sua vida, a ponto de você desanimar e querer até tirar a sua vida. Você não vai fazer isso. Eu creio que esse programa só está chegando aí para você porque Deus está permitindo que você acompanhasse. Porque através de histórias que nós vamos mostrar, a exemplo dessa história agora da Giane Martins, ela tinha um vazio, uma tristeza, uma dor na alma. Mas graças a Deus, Deus pôde mudar a sua vida. E o mesmo Deus que mudou a vida dela, quer também mudar a sua. O que você precisa é dar uma chance para si mesmo. Foi o que ela fez. Acompanhe a história dela e em seguida eu volto com você. Desde a minha infância, eu sempre tive problemas com o sentimento de rejeição. Eu não me sentia amada pela minha mãe. Eu não conseguia brincar com as outras crianças. E eu me isolava muito. O tempo foi passando, isso só agravou dentro de mim. Eu parei de estudar por conta disso. Eu tinha insegurança em tudo que eu ia fazer. E eu não conseguia entender por que eu era assim, né? A minha dificuldade era muito grande em me relacionar, porque eu nutria dentro de mim um ódio, uma mágoa, uma tristeza que nada me preenchia. Mas ao longo dos anos, eu fui vencendo, mesmo com tudo isso. Eu cheguei ao ponto de me casar, tive minha filha. Nosso relacionamento começou muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa difícil. Por causa das minhas bagagens, eu sempre sofri no meu casamento, no meu relacionamento. Porque eu trouxe isso da minha infância, né? Essa insegurança, esse medo, essa tristeza. Até que um dia, assistindo a televisão, eu vi uma notícia, né? Passando, e aquilo me chamou muita atenção. Falava sobre a Igreja Universal. A igreja que eu tinha ódio. Eu odiava essa igreja. Eu acreditava, sinceramente, que tudo o que acontecia nessa igreja era farsa. Eram pessoas compradas, pessoas inocentes, que estavam sendo enganadas, que Deus não era daquele jeito. E que o Bispo Macedo enganava as pessoas. Ele enganava, era uma seita. Então, para mim, isso era o que era. E ninguém me convenceu o contrário. Eu tinha esse preconceito. E era um preconceito tão forte que eu posso dizer que eu atravessava a rua quando eu via uma igreja universal. Porque eu não queria nem passar na calçada dessa igreja. E eu lembro que minha mãe ficou ruim, 38 horas sem dormir por conta do Alzheimer. E nessa época eu levei ela para tudo que é lugar. Eu cheguei a internar e o médico me ligou de manhã e disse: vem buscar sua mãe, porque não tem o que faça ela dormir. Nós demos 2 injeções que, cientificamente, eu vou ser sincera com a senhora, o médico me falando, sua mãe era para estar dormindo, mas ela não dorme. E eu fui retirar minha mãe lá do hospital. E ao chegar na minha casa com a minha mãe há 38 horas sem dormir, o meu marido me disse: eu sei um lugar que você pode levar a sua mãe e tenho certeza que ela vai ficar bem. E ele me disse Igreja Universal. E eu respondi para ele: nessa igreja eu não entro. Nessa igreja de bandido, nessa igreja de ladrão, nessa igreja que um bispo, engana todo mundo. Ele criou um império às custas das pessoas que não têm conhecimento. Eu não vou. O meu esposo simplesmente falou: nem por amor à sua mãe. Eu parei, olhei para ele e disse: por amor a ela eu entro. Mas eu tinha um plano arquitetado. Eu até assisti a reunião, mas confesso
aqui, não ouvi nada, porque o meu ódio, a minha indignação de estar ali era muito grande. Ao acabar a reunião, meu marido me levou, foi junto comigo e a minha mãe, para falar com o pastor. E eu fui logo falando, eu estou aqui, mas não gosto desse lugar. Outra coisa, pastor, eu falo mal de vocês. Eu chamo vocês de bandido. Eu falo mal do bispo Macedo. Mas eu estou aqui com a minha mãe há 38 horas sem dormir. Ele me respondeu, dona, fica calma. Nós vamos ajudar a sua mãe e a senhora também. Nós estamos aqui, independente do que a senhora acredite ou não, nós estamos aqui para ajudar. E eu fiquei assim, sem palavras, porque eu esperava outra atitude do pastor. Eu não esperava aquela atitude. E o pastor orou na minha mãe e eu fui embora. E confesso que fui embora aliviada, porque eu entrei com um peso muito grande. E minha mãe dormiu a noite toda, depois de 38 horas sem dormir. E eu voltei. Eu percebi que a doença da minha mãe era no corpo e a minha era na alma. E que eu precisava de ajuda tanto quanto ela. E eu comecei a fazer essa entrega. E comecei a trabalhar, a tirar de dentro de mim, porque era um processo que eu tinha que passar de me libertar de mim. Eu tive que me libertar de tudo que eu acreditava, de tudo que eu sentia, de toda a culpa que eu carregava, de todo o sentimento de mágoa, de tristeza que eu carregava dentro de mim. Eu tive que trocar o acreditar pelo crer. E foi um processo onde eu tirei toda a bagagem, todo o eu, todo o achismo, todo o ódio, toda a mágoa. Foi um processo que levou algum tempo, mas que valeu a pena. Nessa escola, nessa faculdade que é a Igreja Universal, eu recebi o meu maior tesouro numa reunião do congresso, na segunda-feira. E eu me lembro que naquele dia o pastor falou, você que tem um contrato para fechar, vem aqui até o altar. Eu lembro que eu tinha 3 contratos, eu sou corretora de imóveis, e eu tinha 3 contratos para fechar. Eu fui até o altar, mas eu fui para fechar um único contrato. E ao chegar no altar eu disse para Deus, Senhor, o único contrato que eu quero é um contrato com o Senhor para sempre. Eu tenho 3 contratos para assinar, mas o contrato que eu quero para minha vida toda é com o Senhor. É com o Senhor. E ali, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo. E foi o melhor momento da minha vida. Melhor do que quando eu casei, no dia do meu casamento. Melhor do que quando a minha filha nasceu. Melhor do que qualquer momento que eu já tive na minha vida. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um sentimento. Ele é a certeza. A certeza da paz, a certeza da liberdade, que até então eu era presa, a certeza de felicidade, a certeza de paz. Tudo isso é um sentimento, mas quando você tem o Espírito Santo, você tem a certeza. E naquele momento, eu tive a certeza de que eu era um instrumento que o Espírito Santo habitava. Que eu não sou nada, mas que ele habitou em mim a partir daquele momento. Eu era uma pessoa sozinha, mesmo tendo pai, mãe, irmãos,
marido, filha. Eu era sozinha, eu era órfã. Totalmente. Hoje eu tenho um pai. Hoje ele me adotou. Hoje eu vivo com ele, eu não vivo mais sozinha. Então, às vezes, nós pensamos que nós temos a vida completa. Mas completa, de fato, de verdade, é só tendo vida com Deus. É só tendo o Espírito Santo. O mesmo Deus que transformou a vida da Jeane, Ele pode também transformar a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado. Ela enfrentou muitos problemas. Mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Muda o interior, muda o exterior. É o que você precisa, de mudança de vida. Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus em seu favor. Mas eu quero que você acompanhe o que acontece aos domingos aqui na nossa Catedral da Universal. Um lugar especial, um lugar onde as pessoas entram deprimidas, tristes, frustradas, através do que acontece aqui dentro, da palavra, da fé estimulada, das orações, do poder de Deus, elas saem totalmente transformadas. Preste atenção nessas histórias, porque nós vamos colocar daqui a pouco, mas o que acontece nesse lugar e você pode também participar. Quando tudo parece perdido, há um lugar de esperança. Testemunhos mostram que Deus transforma dores em vitórias. Eu tinha dor de cabeça há torno de uns 3 anos. A minha cura foi na alma. Eu tive muita tristeza com relação às pessoas da minha família. O Senhor disse na tua palavra: eu sou o Senhor que te sara. O que o medicamento não surtiu efeito, o que a medicina não conseguiu resolver, pelo poder da fé. Agora, não importa a situação, há sempre uma saída pela fé. E vindo fazer o tratamento com a água, eu fui curado e hoje, graças a Deus, não tenho mais nada. E usando a fé na água do tratamento, eu consegui perdoar, pedir perdão e ser curada. nós cremos e determinamos a cura, a saúde, também para os nossos entes queridos. Que o teu nome seja glorificado, que haja restauração no corpo físico de todos eles e também na alma. Liberta os cativos, sejam livres dos problemas como vício, depressão, insônia. Receba a saúde. Venha viver um domingo de esperança e transformação. Estou feliz, né? Não tenho mais aquelas tristezas, choro. Com aquela dor era muito difícil, eu acordava assim com a pressão na cabeça e aquilo ia aumentando. Chegava no final de tarde, remédio nenhum dava jeito. E graças a Deus, a minha esposa vendo isso pela televisão, a gente veio pra cá e hoje, graças a Deus, tudo normal. Trabalho o dia todo, Deus curou. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Você que não veio até hoje, vem que Deus vai fazer. Não só esse milagre, mas vários outros. Que usem a fé, tragam a água e aí vai ser colocada a gotinha do milagre e a pessoa vai estar fazendo uso da fé e vai ser abençoada, assim como eu também estou sendo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E nessas reuniões aos domingos, as pessoas costumam trazer uma garrafinha com água, porque nós abençoamos essa água, consagramos. E uma vez ela consagrada, quando as pessoas bebem da mesma, elas recebem forças, elas recebem o poder de Deus no seu corpo físico. Há quem leve para o familiar e os milagres têm acontecido. Eu não sei o que você precisa, se é a saúde para o seu corpo, ou para um ente querido, até mesmo para um amigo. Mas se você usar sua fé, Deus vai se manifestar. Prova disso, essas 3 pessoas que você vai acompanhar agora, vieram, usaram a fé e puderam glorificar a Deus. Veja só. O nome da senhora? Rosana. Rosana, o que aconteceu através da fé com a água?
A minha mãe, em abril, foi diagnosticada com câncer no reto. Começou a nossa luta com ela, né? Ela fez os tratamentos de radioterapia, quimioterapia. E por conta do tratamento, ela ficou muito debilitada e precisou ser internada. E ali eu determinei, buscando a água, eu determinei a cura dela. Através da água, Deus fizesse o que o tratamento não conseguiu fazer, né? E determinando, eu levei a água para ela, a médica falou para ela assim, olha, eu não sei o que aconteceu, as plaquetas do sangue da senhora tá normalizada, a senhora tá de alta. E daí a gente precisou fazer, a médica pediu novos exames. E ela fez todos os exames, e quando a gente levou, a gente estava esperando que, como ela tinha falado, interrompeu, né, o tratamento, porque ela ficou debilitada, a gente achou que ela ia fazer uma cirurgia, ou então continuar com o tratamento. Aí fez um dos novos exames, chegou lá, a médica falou que ela não tinha mais nada. Estava curada, sem nenhum câncer. Curada. Curada. Explica pra gente. A senhora vinha aqui, pegava água, fazia o quê? Eu determinava, eu tomava água por ela, levava água para ela no hospital e determinando que eu não queria perder minha mãe para esse câncer, né? Ela tem 76 anos, então determinando com a fé, usando a fé na água. E ela curada. Graças a Deus. O nome da senhora? Helena. Qual foi o milagre por meio da água? Eu recebi uma ligação da minha irmã me informando que a minha sobrinha foi transferida da cidade dela para cá, para São José, no hospital regional, com apêndice perfurada. No hospital, ela fez o procedimento da cirurgia e a medicação dada após esse procedimento não estava fazendo efeito. Isso estava afetando o pulmão. Meio que estava se alastrando por dentro assim do organismo dela, né? Então, neste momento eu recebi a informação que ela estava dando entrada na UTI por essa questão, né? Que a medicação não estava fazendo efeito, os médicos fugiu das mãos dos médicos, saiu do controle, né? O oxigênio, todo o nível de oxigênio que os médicos poderiam dar para ela já estava sendo dado. No entanto, não estava fazendo efeito. Nesse momento, eu chego rapidamente com a água consagrada, que eu vim aqui na reunião do domingo e levei essa água para ela, molhei minhas mãos, passei nos pés dela, nas mãos dela, na cabeça dela, fiz a oração, determinei a cura e, após isso foi num final de uma noite de domingo. Na segunda-feira, às 14 horas da tarde, a minha irmã me dá a informação que ela estava indo para o quarto. Um milagre, segundo palavras do médico, porque realmente foi rápido, foi muito rápido essa mudança, né, que aconteceu ali na UTI. E com certeza, não tenho dúvida nenhuma que foi a água, e eles falaram que ela é hoje um milagre de Deus. Ela recebeu uma nova vida. Essas foram as palavras do médico. Vanessa, resultado da água. A minha mãe era da igreja e veio o diagnóstico que ela tinha câncer. E ela veio a falecer. E eu me revoltei com Deus, fiquei muito revoltada por esse momento e me afastei. Já não tinha o pé muito, né, na igreja, então acabei me afastando e foi o meu fim, foi o fundo do meu poço. Durante 3 anos, relutando, veio o diagnóstico e eu estava com o mesmo câncer dela. Igual. Eu resistente, né, não queria voltar para a igreja porque eu conhecia a palavra. E foi aonde ela disse para mim, a doutora, se eu não me cuidasse, eu ia morrer, por conta que o primeiro tratamento não estava fazendo efeito. Então, ali eu vi a mesma maldição da minha mãe, eu me vi praticamente sem o que fazer. Eu voltei para a igreja. E aí eu comecei a fazer o tratamento da água. E te restou agora a fé. Exatamente. Eu tinha que fazer químio, rádio, e nada ia adiantar. Por quê? Porque eu não queria mais viver.
porque eu já tinha dito, não tenho mais cura, é o mesmo câncer da minha mãe. Foi onde eu comecei a fazer o tratamento, que foi o meu remédio, a água do milagre. E foi ali onde eu fui curada, não precisei fazer nem rádio e nem químio. Isso foi contestado, não foi a minha cura. A água, então, consagrada, mudou a situação. Mudou toda a minha situação. Eu orava, eu usava todos os dias. E eu pedia para Deus, me cura. E eu fui curada. Graças Tudo é a possível, Deus. é naquele que crê, né? Deus abençoe. Obrigado pelo seu testemunho. Graças a Deus. Janaíra, como você está saindo aqui da concentração de Fé e Milagres? Leve, né? A gente tem uma semana tão corrida, tão cheia de coisas acontecendo. A gente sempre tem aqueles tropeços e aí a gente vem pra cá, a gente organiza a cabeça, a gente sai mais leve, renovada, com paz. É diferente. Se não vir no domingo, parece que a semana está começando totalmente errada. Vir no domingo para a igreja faz parte da minha rotina, vamos dizer assim. E qual o momento mais especial para você durante a reunião? Aquele momento que te ajuda, que você leva para a semana? Da palavra, né? Da busca do Espírito Santo. Porque é aí que sai toda a bagagem, toda aquela energia negativa, tudo aquilo que é um peso pra gente. É nesse momento que a gente renova tudo, sai daqui leve. Saindo daqui com paz. Com muita paz. As portas da Universal em Florianópolis estão abertas para todos que buscam transformação em suas vidas. Eu estava com problema renal. Cheguei depressiva, com desejo de suicídio. Minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Estava com nódulo no seio. Aos domingos, a Água dos Milagres traz cura na alma e paz na família. Experiências com Deus que impactam a todos de diferentes formas. Eu tinha depressão desde os 7 anos de idade. Nunca soube enfrentar essa luta, porque essa luta a gente só enfrenta com Deus. Então, fui na reunião do domingo, levei a água foi consagrada, cheguei em casa, tomei dessa água e sumiu. Eu estava com problema renal, aí eu me revoltei, né? Estava tomando a água, falei com Deus, tem que me curar. No próximo exame não vai ter mais nada em nome de Jesus. E exatamente o que aconteceu. Não tem mais nada, inclusive já fiz mais uns 2 exames ou 3, se não me engano, não custou mais nada. O domingo na Catedral da Fé é a oportunidade para que você conquiste a mudança de vida através da fé. Minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Ela teve um tratamento de primeiro mundo e a gente usou, juntamente com o tratamento médico, a gente usou a água. A gente consagrava a água todas as reuniões de domingo, eu levava para ela a água e assim ela foi gradativamente sendo curada, né? Tive que fazer uma mamografia, né? E o médico na hora já viu que eu estava com nódulo no seio. Mas eu nem me preocupei, né? Quando ele falou, eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus. E fiz o tratamento com a água. Aí semana passada eu fui lá e fiz uma ultrassom. O médico ficou até bravo, falou, por que a senhora está fazendo a ultrassom se a senhora não tem nada no seio? Daí eu fui curada. Um momento único e, de fato, transformador, que traz resultados e fortalece milhares de pessoas. Participe da concentração de Fé e Milagres. Traga a sua garrafa com água e receba a gota do milagre. Alcance paz para você e sua família. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral da Fé. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Tomara que nesse domingo você esteja conosco. Não é por acaso que você está acompanhando o programa. É Deus mostrando para você uma solução, uma saída, independente da sua religião, do teu passado e do teu presente. Tem jeito para você. Eu tenho aqui em mãos um copo com água. Convido você também a preparar um copo com água, pois nós vamos entrar agora em oração. Tem fé de orar comigo? Nós vamos orar onde quer que você esteja. Essa oração vai ser o poder de Deus
tocando na sua vida. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento essa água ao Senhor. Consagra a mesma, de maneira que quem beber dessa água, beba do teu poder. Receba saúde física, receba forças, que o teu poder se manifeste na vida de todos aqueles que creem. Que haja cura agora, restauração, paz nesse lar, na vida dessa pessoa que necessita tanto do teu poder. Que todo o mal seja arrancado do seu corpo, da sua casa, que ela receba agora de ti a força que ela tanto precisa. Nós abençoamos a água e quem beber da mesma, que beba do teu poder, e quem crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Bebamos juntos do copo com água. Graças a Deus. Vai ser um prazer poder receber você nesse domingo aqui na nossa Catedral da Fé, às 9h30, às 7h ou às 18 horas, ou em um dos nossos templos da Universal espalhadas no estado de Santa Catarina. Um forte abraço, Deus ilumine e abençoe a todos e até esse encontro. Não aconteceu só com você. Conheci a Igreja Universal por volta dos 9 anos de idade. E ali eu conheci um ambiente diferente. Passou-se o tempo, né? Na minha adolescência, com 14 anos, eu me envolvi com um rapaz. Foi então que eu decidi me afastar. A ilusão. Aquilo me chamava atenção. A maneira como as meninas da escola falavam, de como era sair para tal lugar, de como era se envolver com certas pessoas. E a decepção. Foi onde eu me envolvi com maconha, cocaína, cigarro, ponto de me envolver com mulheres. E desse relacionamento também foi totalmente frustrado, onde essa pessoa chegou a quase pegar uma faca e tentar se matar na minha frente. Mas uma decisão mudou tudo. Voltaram as lembranças de quando eu estava na fé. O próprio Deus, ele falou comigo. E foi a melhor escolha. Decidi voltar. Foi onde decidi me lançar de verdade. Depois daquele dia, eu percebi que é possível ser feliz. Que é possível você encontrar alegria, não nas pessoas, mas no Senhor Jesus. E Ele foi tudo que eu precisava. E esta decisão você também pode tomar. Domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. Tudo o que você procura está aqui. Filmes, séries, novelas, reuniões, palestras, meditações, um universo de conteúdo cristão em um lugar. Bora comemorar? Bora! No Univervídeo, você pode reunir a família e dar o play sem medo. Vivencie momentos inesquecíveis, em diferentes idiomas e em qualquer lugar do mundo. Isso é coisa sua, né, Azul? Justo, né? Acesse univervideo.com e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univervídeo, conteúdo que faz bem.